O ES News Especial está começando e traz em destaque: com a segurança pública do Rio de Janeiro sob intervenção federal, Espírito Santo intensifica policiamento nas divisas. O governo do estado se destaca nacionalmente na aplicação da lei anticorrupção. Especialistas alertam sobre o consumo precoce de álcool na juventude. Cerimônia marca a abertura da campanha da fraternidade, que neste ano traz como tema a superação da violência. E no estúdio, uma entrevista com a senadora da República, Rose de Freitas. O ES News Especial já está no ar. A intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro foi aprovada nesta semana em Brasília. E aqui no Espírito Santo, o secretário de Segurança, André Garcia, anunciou um plano preventivo de reforço do policiamento nas divisas do estado. Nós vamos monitorar 198 quilômetros de divisa Rio, Minas, Espírito Santo. Ou seja, toda a divisa está sendo já iniciou o processo de monitoramento de inteligência, levantando pontos sensíveis e indicando como é que deve ser o planejamento que está sendo anunciado hoje para resguardar a integridade das nossas divisas. O comandante da Polícia Militar, Coronel Nilton Rodrigues, disse que a PM irá reforçar o efetivo de agentes nas divisas do estado. A Polícia Militar planejou essa ação. Nós vamos empenhar ali 80 policiais militares por dia em nossa divisa com o estado do Rio de Janeiro e em alguns pontos com o estado de Minas Gerais também. Já o chefe da Polícia Civil, o delegado Guilherme Daré, contou que a atuação da inteligência da Polícia Civil do estado contará com um acordo de cooperação com a Polícia Investigativa Mineira. A Polícia Civil trabalha basicamente com inteligência, trabalha com captação de dados, com a Delegacia de Crimes Eletrônicos fiscalizando e verificando as redes sociais, trabalha com a inteligência, captando dados de outros estados. Eu antes estive em São Paulo, junto com o delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo e de Minas Gerais, para fazer um termo de cooperação para a gente poder trocar informações, antecipar os fatos. A Polícia Civil trabalha com isso, investigação e antecipação dos fatos. Segundo o secretário, um plano de contingenciamento foi desenvolvido para evitar que as autoridades sejam pegas de surpresa por uma eventual migração de bandidos pelas divisas do estado. Os brasileiros têm acompanhado de perto diversos escândalos de corrupção envolvendo empresas e o poder público. Um dos mais recentes teve como protagonista a empresa JBS, dona do frigorífico Friboi. Crimes que começaram a vir à tona a partir da aplicação da Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2014 e desde então é possível responsabilizar e punir empresas que cometam qualquer tipo de ato ilícito contra a administração pública. Desde então, o Espírito Santo tem se destacado nacionalmente na regulamentação e aplicação da lei. Ele foi a primeira unidade do país que criou uma unidade administrativa justamente para a aplicação da lei. Hoje, no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, só há registro do Espírito Santo como estado, mais o município de São Paulo e a União. E a gente fica muito feliz com esse trabalho que foi desenvolvido aqui ao longo de todo esse período e continua em andamento aqui na Secretaria. Para esta executiva de uma siderúrgica multinacional, que é referência internacional em compliance, a transparência e a ética devem fazer parte de quaisquer relações de mercado. A transparência hoje não é uma opção, né? Nós vivemos na era da supertransparência, então para a gente, como a gente já vinha trabalhando, né, de ser uma empresa mais transparente, zelar pela reputação, de cuidar da integridade, de fazer a coisa certa dentro e fora da empresa, em todas as relações, a gente aplaude o Estado, né, e todas as iniciativas que a gente tem visto, a gente acompanhou desde o início da criação da Secretaria de Transparência aqui do Estado, para tornar mais ativo e um protagonista mesmo no cumprimento da lei anticorrupção. Muito bem, agora aqui nos estúdios do ES News Especial, nosso assunto é a política aqui no Espírito Santo. Eu estou recebendo a senadora que é campeã em levar emendas
trazer emendas para o Espírito Santo e levar emendas para os municípios do estado. Senadora municipalista, senadora Rose de Freitas. Senadora, bem-vinda. Bem-vindo. Eu que me sinto muito bem-vinda aqui. Já era tempo que eu queria vir. É verdade. É um prazer estar aqui com você e os telespectadores. Prazer é nosso, senadora. Olha, é uma alegria. Realmente, tem um tempo já que a gente está convidando a senadora. A gente entende que a agenda da senadora é muito intensa, tanto em Brasília como aqui no Espírito Santo e visitando as bases. Mas é uma alegria realmente recebê-la, porque quando eu digo que é campeã de verdade, né? Eu sei que os prefeitos, os vereadores buscam muito a senadora, porque a senadora ela consegue realmente o recurso com os ministérios para ajudar os municípios em tudo quanto é área, né, senadora? Olha só, na verdade, quando se fala do parlamento, o legislativo, tem sempre a ideia de que o legislativo, a pessoa só vai lá para escrever as leis. Mas você não pode estar diante de uma realidade, seja onde for, em qual município estiver, no estado do Espírito Santo principalmente, e saber que você tem que alavancar recursos que não chegam normalmente por uma ação espontânea do governo, que deveria devolver nossos impostos com obras importantes e prioritárias, se você não for até os ministérios explicar, reivindicar. E não se trata de emendas, né? Emendas, cada parlamentar tem em torno de 15 milhões para dividir essas emendas pelo Estado e fazer uma ponte aqui. Se trata de obras que são importantes para as cidades. Se trata das escolas, que normalmente não chegam nos municípios. Se trata dos postos de saúde que estão fechados. Se trata dos hospitais carentes de ter uma tomografia e que muitas vezes o paciente tem que se deslocar até a Grande Vitória para conseguir ser atendido com dignidade. E eu não abro mão disso, acho que o governo federal é concentrador de receitas, ele pega todos os impostos que nós pagamos, fica com 66% disso, vai para o bolo tributário do governo, para a arrecadação, e ele faz o que quiser. E aí, muitas vezes, faz politicamente de uma maneira equivocada. Por que fazer uma grande obra de arte lá na Bahia é mais importante do que socorrer nosso estado aqui na área da saúde? Essas coisas que, para mim, estão muito claras, sei o papel para o qual eu fui eleita para trabalhar, representar o Espírito Santo. E quando fala que eu sou municipalista, eu sou de fé. Eu acho que lá em Mucurici, lá em Irupi, tem o mesmo direito que tem Cariacica, que tem Vila Velha, de ter uma estrutura porque as pessoas não tenham que sair das suas cidades e vir para a Grande Vitória, lutar por uma oportunidade. Quando ele lá plantando, dando aula, ou no banco que ele trabalha, ele pode dar a mesma oportunidade aos seus filhos que tem em outras cidades e na região metropolitana. Isso é muito importante. Olha, um exemplo do trabalho da senadora, né, no Espírito Santo e depois com tantos anos de mandato, né, como deputada e agora como senadora, mas também foi deputada federal, por quantos mandatos, senadora? Um estadual, 6 federal. 6 federal. E um né? no Senado. E um no Senado, né, que está em andamento. Agora, muito trabalho pelo Espírito Santo, mas eu poderia dizer, eu vou me atrever a falar isso, mas uma grande conquista seria o aeroporto de Vitória, que eu acho que é uma demanda que o Espírito Santo tem há muito tempo. E a senhora conseguiu destravar isso, não é? Na verdade, quando eu falo que nós temos direito a desenvolvimento, eu faço isso uma palavra de fé e ação, né? Eram 12 anos que o Espírito Santo ficava brigando, o presidente Lula vinha, anunciava a obra, outro anunciava. E quando eu fui eleita presidente da Comissão do Orçamento do Brasil, da União, do Plano de Orçamentos, eu vi a oportunidade de dizer assim, olha só, eu estou aqui como presidente, vou cuidar do orçamento do Brasil em todas as áreas, mas quero dizer que sou do Espírito Santo. Então, na bancada já vinha, nós todos juntos, fazendo uma procissão de fé dentro daquele palácio, ora com a presidente, ora com o vice, para que esse aeroporto saísse. E ele é estratégico para o nosso desenvolvimento. Não adianta dizer que nós tínhamos muito menos turistas aqui no estado, muito menos pessoas cuidando de negócios, de cuidar das suas empresas, outras que queriam conhecer o estado, conhecer até para investir. Sim. E que acabavam não vindo porque voos diretos aqui eram muito poucos, ainda são, e quando nós achamos que esse aeroporto era direito, aí escrevi no orçamento, que durante princípio, meio e fim da obra teria recurso para que nós tivéssemos o aeroporto. O aeroporto foi uma luta conjunta de todos, até mesmo do próprio governador, mas
Eu sou mais, acho que sou mais teimosa um pouquinho, né? Sim. Então, eu agarrava aquela pastinha do aeroporto e toda vez que quiser falar, olha, nós vamos fazer uma obra no Rio Grande, ao aeroporto. Vamos fazer lá no Rio de Janeiro, ao aeroporto. Então, o aeroporto realmente agora, no final de março, vai ser inaugurado para alegria muito grande de todos os capixabas. Não, com certeza, uma obra muito importante. Ele é a porta de entrada e saída para vários negócios que interessam ao Estado. Sem dúvida alguma, né? Inclusive eu tive uma notícia recente que a senadora, existia um imbróglio aí nessa situação, que era a questão comercial do aeroporto, né? Das salas comerciais, das lojas, que só poderiam ficar 2 anos por conta dessa questão de uma possível privatização, mas a senhora conseguiu estender esse prazo, não é isso? É, porque se você faz o aeroporto e o passageiro que aqui vem ou que daqui sai, ele simplesmente não tem nem água para beber, isso é uma coisa gravíssima, né? É verdade. E antes eram 5 anos de concessão para a exploração daqueles estandes que tem no aeroporto, que serve café, que é um restaurante, sim. Enfim, de repente baixa uma portaria dizendo que são 2 anos. Aí os pontos comerciais que já estavam praticamente vendidos, as pessoas reagiram. Eu fui falar, não é possível que depois do aeroporto pronto, a gente vai ter um entrave burocrático de serviço que é importante para manter o usuário satisfeito, né? Com o aeroporto. Com certeza. Aí conseguimos voltar para 5 anos e vai ter o aeroporto inaugurado, todo mundo tomando café, lanchando, vai ter tudo funcionando, isso é muito bom. Tudo que tem direito. Isso é muito bom, senadora. E quando a gente fala do aeroporto, né, eu disse isso há pouco, realmente é um exemplo, né, de algumas a gente vai falar mais algumas no decorrer do programa, mas das ações que a senadora provocou para trazer mais desenvolvimento mesmo para o Espírito Santo, né, e mais investimentos. Porque por muito tempo o Espírito Santo foi tido como um patinho feio, talvez, da região sudeste, receber menos recursos. Tudo bem que em relação aos outros estados nós somos menor, né? Em relação ao Espírito Santo, em relação ao Rio, a Minas e a São Paulo, mas o Espírito Santo que tem tanta riqueza, tanta coisa boa, e a senadora vai falar sobre isso mais no próximo bloco. A gente volta já com o ES News Especial. Fique ligadinho com a gente. A seguir no ES News Especial, especialistas alertam sobre o consumo precoce de álcool na juventude. E cerimônia marca a abertura da campanha da Fraternidade 2018. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial, hoje recebendo a senadora Rose de Freitas, senadora pelo PMDB aqui do Espírito Santo. Senadora, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo ter ficado por muito tempo como o patinho feio da região sudeste, infelizmente, né? Tudo bem que ao lado de estados grandes, com grande concentração populacional mesmo, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, a gente ficava um pouco nessa situação. Mas a senhora tem mudado um pouco essa realidade como senadora e representando os capixabas lá em Brasília, trazendo mais recursos e investimentos. A gente falou no bloco anterior sobre o aeroporto, mas não é somente. Tem uma outra situação, a gente conversava sobre isso também agora há pouco, a questão da BR-262, que é uma situação também lastimável, né, senadora? Lastimável. Sobre o patinho feio, eu queria dizer assim, eu não consigo entender, né, o Estado nunca foi patinho feio. Mas se você não luta por ele, porque você o considera patinho feio, é evidente que as suas conquistas são muito pequenas. É verdade. Eu só sei lutar por uma coisa trabalhando. Eu não acho que ninguém no governo federal tem direito de dizer não a qualquer das reivindicações do Estado. E nesse aspecto eu sou um pouco radical, assim, porque falo isso com você aqui, da mesma maneira que falo para qualquer presidente que estiver sentado lá, independente de ser do meu partido ou não. Essa é uma unidade federativa que merece respeito. Claro. Mas eu me envergonho também que eu estou falando do aeroporto, que vai ser inaugurado breve, uma luta vencedora, mas tem a BR-262, que já está para dar uma ordem de serviço, uma operação tapa-buraco. Não é admissível pensar que nós temos recurso aprovado várias vezes e por conta de projeto, por conta de ações pequenas que são administrativas, mas são de caráter legal, essa obra ainda não tem iniciado, nem pelo menos a operação tapa-buraco. Essa vai ser a tarefa que vou enfrentar agora, imediatamente em Brasília, nas próximas reuniões que tiver no Ministério do Transporte e na Presidência da República. Agora, senadora, a questão da duplicação da BR, como que está o andamento disso? Porque até então era algo que se levantava muito a possibilidade da duplicação, mas parece que é algo hoje que está um pouco parado também essa situação, né? Não, a duplicação ela vai sair. O que acontece é que, na verdade, eles fizeram um tal de subsídio cruzado, queriam instalar aqui
aquelas cabines de cobranças e cobrar do povo que passava por ali para fazer um caixa. Enquanto isso, de Minas para cá, a 053, eles começavam a fazer a obra. Não, nós não temos que pagar a conta do estádio de ninguém. Claro. Então, nós batemos o pé nessa época, o senador Ricardo, a bancada como um todo, participou desse processo e nós exigimos que esse projeto fosse feito pelo governo, que nos devia isso, né? Claro. É que nem quando a gente fala da terceira ponte. Quantas vezes nós já pagamos a terceira ponte Muitas com aquele vezes, pedágio, né? etc, etc. Verdade. Então, a 262 vai sair, nós estamos querendo imediatamente a operação tapa-buraco e a licitação já está preparada e precisa que aconteça. E é isso que nós temos um trecho já licitado há muito tempo. Há muito tempo já, é verdade. Aí já é problema que eu falo que aqui nós temos que nos unir mais para lutar pelo Estado. Não tem que dividir o lado do Paulo, o lado da Rosa, o lado do Casagrande, o lado do Ricardo, nada disso. Todo mundo unido pelo Estado. Todos unidos. Isso para mim é fundamental. Com certeza. Assim nós acabaremos de vez com essa história do patinho feio, que nós não somos nada de patinho feio. E até quando eu falo isso, senadora, com certeza, eu também tenho essa convicção. Infelizmente, é como as pessoas às vezes nos caracterizavam, né? Falavam muitas vezes, eu deve ter escutado muito isso. Era a classe política. A classe política, eu ouvi muitas vezes. No entanto, nós saímos de 11 escolas técnicas federais, que são os IFES, considerado o melhor do Brasil hoje, e fomos para 21 e agora vamos para 22, porque lá em Pedro Canário, onde não tinha direito nem de ter escola fundamental, terá um IFES. É preciso acreditar. Não conheço outra maneira de encarar os problemas, a não ser trabalhando, nos mostrando. O presidente não quer ver, quer, não quer? Vamos lá, onde que ele está para que ele nos veja e nos ouça. E saiba do que nós estamos precisando e que nós vamos buscar unidos pelo Estado. Com certeza. E quando a senadora fala de coragem mesmo, de confiança, de acreditar, é a mais pura verdade mesmo, porque eu sou testemunha, já acompanhei algumas andanças da senadora e ela realmente vai atrás, corre atrás, briga até conseguir. Correr não é tanto não, eu ando atrás, gente. Porque correr, quem é atleta aqui é ele. Oh, imagina. Senadora, o país também está passando por um momento muito delicado em relação às reformas, né? A gente teve há pouco tempo a reforma trabalhista, uma reforma que também foi muito polêmica, e agora estamos aí numa situação com a reforma da Previdência, né? Que por uma questão da Constituição agora fica um pouco pausada, porque a Constituição não pode ser modificada enquanto você tem uma intervenção federal que está acontecendo, infelizmente, no estado do Rio, mas necessária, né? Infelizmente, mas necessária, lá no Rio de Janeiro. Como que a senhora está acompanhando essa situação, hein? Olha só, como senador eu tenho que estar atento aos debates e, sobretudo, essa votação se dará na Câmara. O país precisa realmente ser ajustado para que ele possa ter o equilíbrio econômico. Veja bem, toda vez que fala equilíbrio econômico, eu tenho certeza que nos moldes do presidencialismo, o presidente orienta a política que ele quer ajustar e manda isso para o Congresso Nacional. Eu tenho de dizer que quem está pagando essa conta há muitos anos por outras gestões temerárias, gestões fraudulentas, gestões ineficazes, é sempre o povo brasileiro. Não pode ter reforma de previdência necessária se ela não for para garantir os direitos de quem há anos paga o seu tributo para a Previdência, né? Toda vez que o país tem uma crise, eu lembro de vários slogans: vamos apertar mais um buraco do cinto, vamos contribuir para salvar não sei o quê, e na verdade o povo é quem paga a conta. Você não vê de maneira nenhuma fazer uma reforma tributária nesse país. Nem combater a inadimplência, a alta inadimplência que se tem com a Previdência. E outra coisa, por que a Previdência tem que ser administrada por político? Não estou dizendo que na classe política não tenha alguém com capacidade de administrar, mas todos os cargos desse país são entregues à política, em barganhas que moralmente eu diria que elas não deveriam existir. O diretor de hospital tem que ser eleito pela comunidade interna do hospital e pelo seu currículo. O INSS é administrado por político, é a moeda de troca. Sim. E há muitos anos que eu vejo, de vez em quando encontro um parlamentar, que foi eleito aposentando pessoas. Ele faz uma banca, sai por aí, aposenta aqui, aposenta ali, aposenta ali. Desse jeito não há previdência que aguente. Agora, por que isso acontece? É porque não tem um gestor administrativamente sentado,
tecnicamente compatível com a responsabilidade que é dotar uma previdência para que ela cumpra o seu dever social, que é amparar você, a mim, a todos os outros, na hora que ele precisa aposentar. Ele paga para quando ele não puder mais trabalhar, ele receber do governo que ele contribuiu, ajudou com a sua contribuição financeira, para que ele possa amanhã ter um término de sua vida dignamente. Então, eu acho que o governo fala essa linguagem. Nós estamos vendo uma intervenção no Rio de Janeiro, né? Essa intervenção... Uma situação delicada lá, né, senadora? Sim, faço uma intervenção geral. A senhora defende isso? Defendo. E sei como constituinte que uma intervenção geral hoje em qualquer estado do país para o Congresso Nacional. Mas eu considero o Congresso Nacional muito parado há muito tempo. Né? Eu, por exemplo, tenho mais de 80 projetos que estão lá e que, vez por outra, eu consigo que um vá até o plenário para ser votado. Então, eu acho que o país teve muitas gestões equivocadas e más gestões à frente da Previdência, e como também na saúde, e muitas vezes da educação. A educação até menos, que está andando melhor, embora nós tenhamos uma dívida grande educacional no Estado, a dívida da educação pública, que essa precisa ser resgatada. Mas eu digo para você, não dá para, depois de somar essas gestões todas, como nós estamos vendo, depois dizer assim, olha, trabalhador, você vai ter que pagar mais tantos anos porque a conta não fecha. A conta não fecha não é por causa do trabalhador. Não é por causa daquele que vai lá e deposita o seu dinheiro. Tem outros culpados nisso aí? Muitos. Né? Olha, o nosso tempo infelizmente está no fim. A gente tem tantos outros assuntos que eu já vou convidar a senadora para continuar aqui com a gente. E você vai acompanhar no próximo programa mais uma conversa, a continuação, aliás, da nossa conversa com a senadora Rose de Freitas sobre esse e outros assuntos. E eu já vou deixar aqui o telespectador com vontade de assistir. Vamos falar sobre a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Eu sei que a senhora é pré-candidata, é uma concorrente forte, principalmente pelo trabalho que tem nos municípios do Estado. A gente vai falar sobre esse assunto, viu, senadora? Com o maior prazer. Eu fui surpreendida aqui, viu? Estou assim, olhando para ele, estou surpreendida, mas estou à disposição. Acho que nós vamos falar sobre as perspectivas que a gente tem que construir para ter alternativas de poder no Estado do Espírito Santo, para distribuir melhor o desenvolvimento e fazer mais igualdade social. Tá certo, senadora. Olha, então, até daqui a pouquinho, semana que vem, a gente continua a nossa conversa. Você acompanha já na semana que vem a nossa continuação da conversa com a senadora Rose de Freitas. Obrigado, senadora. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Continua acompanhando o ES News Especial. O senhor gosta de tomar algum tipo de bebida, assim, uma cerveja, alguma coisa? Eu tomo uma cervejinha, de vez em quando. Eu gosto de cerveja, basicamente. Eu tento não beber muita bebida quente. Cara, eu gosto de beber um whiskyzinho com energético. A cerveja nas horas vagas. O número é alarmante. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo devido ao consumo excessivo de álcool, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O índice representa 4% do total da mortalidade no mundo. Segundo uma pesquisa realizada por médicos da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, a ingestão de bebidas alcoólicas é mais prejudicial ao cérebro do que outras drogas. E por o álcool ser uma substância lícita, ou seja, que pode ser consumida legalmente, o uso precoce entre os jovens tem preocupado os profissionais de saúde. Que o álcool ele interfere na formação do cérebro de um jovem. E quando o adolescente ele está se expondo a esse consumo de álcool, ele está também se expondo a um risco de desenvolver uma série de doenças ou de não ter um desenvolvimento perfeito do seu cérebro. Isso ao longo da vida vai aparecer. Em algum momento vai realmente repercutir na vida dessa pessoa. Dados do Ministério da Saúde mostram que quase 40% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos dentro de casa. Foi o caso do Dirceu, que precisou de ajuda para controlar o vício. Com 12 anos, eu estava saindo da oficina que eu trabalhava com meu pai e ele me chamou para ir num estabelecimento e lá e pediu uma cerveja e botou um copo para mim. E eu tomei aquele copo. No outro dia eu já estava esperando que ele fosse me chamar de novo. Eu bebi depois disso até os 50 anos de idade. Com 50 anos e 7 meses eu fui abordado por um membro de AA e eu aceitei a abordagem e estou aqui até hoje.
Segundo este médico, quanto menor a idade de início da ingestão de bebida alcoólica, maior a possibilidade de se tornar um usuário dependente ao longo da vida. E são várias as consequências do alcoolismo, tanto para quem bebe quanto para os que estão à sua volta. Estima-se que 1 em cada 4 pessoas possam desenvolver dependência química de uma forma mais fácil do que as demais. Então, esse simples fato de começar a ter algum consumo mínimo diário já é o suficiente para estar desenvolvendo uma dependência, o que vai acarretar em problemas de ordem social, familiar e tudo mais para essas pessoas. O sol forte não desanimou os milhares de fiéis que vieram acompanhar o lançamento da campanha da Fraternidade desse ano, que traz como tema a superação da violência. A maioria dos quase 2.500 católicos subiu a pé o longo caminho até o campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, como é o caso desta aposentada, que veio de Iconha para acompanhar a celebração. Achei muito bonito, gostei muito, mas tá muita gente, devia ficar lá embaixo das árvores, mas foi muito bom. Nem o sol desanimou? Não, nem o sol. A campanha da Fraternidade, definida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil há pouco mais de um ano, teve como referência o alto índice de assassinatos registrados no Brasil, 13% de todos os crimes praticados no mundo. Mas como superar a violência quando ela se apresenta de formas tão variadas? Violência gera violência. O caminho da fé, o caminho cristão, é o caminho de Jesus. Jesus, no seu tempo, estava em volta de tanta violência. Mas qual foi o caminho dele? O caminho do amor, da ternura, da misericórdia, do perdão. É isso que nós devemos fazer, da nossa parte, no nosso coração. Se o meu coração estiver bom, dele vai sair coisa boa. Se o coração da minha família estiver bom, vai sair coisa boa da minha família. E assim a comunidade, e assim o município. E dessa forma nós vamos verdadeiramente cultivando o que nós chamamos de cultura da paz. A paz é resultado de um exercício do amor, da misericórdia, do perdão. É este o caminho. O resto é fuzil contra fuzil. É miséria contra miséria. Um vencedor que amassa o outro. Isso não é cristão. O bispo defendeu ainda a formulação de políticas públicas eficazes para a manutenção da paz e dos direitos humanos e afirmou que a Igreja exerce papel fundamental na conscientização dos fiéis para escolherem candidatos comprometidos com a causa. Não sejamos ingênuos, sejamos críticos. Esse pessoal aí que roubou a doidada não merece voto, não. Esse pessoal que está enganando, que fazendo trapaça, não merece voto, não. De maneira alguma. Agora, você decide, você tem a consciência. Mas uma consciência cristã vai colocar um cidadão que mereça agir como cristão lá nesse meio, onde você faz a lei, onde se faz a lei, onde se decide sobre essa lei. Tudo isso é importante. Você tendo uma consciência dos caminhos do Senhor, né, a coisa será diferente, o Brasil será melhor. Para o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, a violência tem várias faces. Uma delas é a corrupção. O corrupto ele faz um mal muito maior do que o homicida, do que um criminoso qualquer, né? O corrupto ele mata em série, né? O recurso que falta na saúde mata muita gente, né? O recurso que falta nas estradas mata muita gente. Então o corrupto ele tem que ser visto como uma pessoa que faz muito mal para a sociedade. O frei Pedro Endel, de 80 anos, um dos responsáveis pela manutenção do Convento da Penha, sofreu na pele os reflexos dos problemas sociais que levam à violência. Há cerca de um ano foi agredido por criminosos que se disfarçaram de fiéis para roubar o convento. É preciso saber perdoar, ter amor. Sem isso aí não dá. É primeiro converter-se a si mesmo para depois tentar converter a sociedade. Este grupo de homens fez uma apresentação teatral que chamou a atenção para um problema grave da sociedade: o uso de drogas ilegais. Para este integrante do projeto Amar, que acolhe dependentes químicos, o combate à violência deve começar dentro dos lares. Dentro da própria nossa casa, né, hoje em dia, é onde que nós devemos iniciar, né, o combate à violência. Por muitas das vezes, a violência está dentro dos nossos próprios lares e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar isso. Então hoje, o projeto Amar, ele veio tentar trazer à luz da exposição isso, para que nós possamos enxergar que muitas das vezes a violência está muito próximo de nós e muitas das vezes nós nos enxergamos como dentro dos nossos próprios lares. A verdade e o amor são os caminhos do Senhor.
que tal aproveitar o fim de semana para curtir um cinema? Então fique por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark na Grande Vitória. A Grande Jogada. Suite every Tuesday night. First buy-in, 250,000. That's gonna make noise. Let's play. Pantera Negra. The revolution will be live. 3 anúncios para um crime. It just gets greater and greater. 50 tons de liberdade. You may call me Mrs. Gray. A Forma da Água. Get him out. What are you talking about? Paddington 2. Todo o dinheiro do mundo. Paul, I just want to go home. Paul. The Post. A Guerra Secreta. 30 years. The way they lied, those days have to be over. E para ficar por dentro dos horários das sessões, acesse cinemark.com.br. O ES News Especial fica por aqui. Até semana que vem.